O telefone tremia um pouco na minha mão, mas a minha voz, quando saiu, era firme como uma rocha. Do outro lado da linha, o pânico na voz do meu filho Marcos era quase palpável, uma onda de desespero que atravessava quilômetros para me encontrar na minha cozinha silenciosa. Mãe, o que aconteceu com os cartões? Estamos passando vergonha, não conseguimos pagar o hotel, ele praticamente gritou. E eu pude imaginar a cena. Ele, a esposa Carla e a mãe dela, Sônia, no saguão luxuoso, expostos. Fechei os olhos por um instante, respirei fundo o cheiro de bolo de laranja que ainda pairava no ar, o bolo que fiz para os meus netos, e respondi com uma calma que nem eu sabia que possuía. Aconteceu a realidade, meu filho. A sua fonte secou, e com o clique suave do botão de desligar, o mundo deles desabou, e o meu, pela primeira vez em muito tempo, pareceu se reerguer. O silêncio que se seguiu foi a coisa mais barulhenta que já ouvi na vida. Não era um silêncio de paz, mas um silêncio de ruptura, de um dique que finalmente se rompeu depois de anos suportando a pressão. O zumbido da geladeira na cozinha parecia um grito, o tic-tac do relógio na parede soava como uma contagem regressiva para o confronto inevitável. Eu apoiei o telefone no balcão de mármore, sentindo a frieza da pedra contra a minha pele, e olhei para as minhas próprias mãos, mãos que deram banho, que cozinharam, que costuraram, que embalaram noites de febre, mãos que assinaram cheques, que digitaram senhas, que entregaram um futuro que, aparentemente, havia sido transformado em férias luxuosas no Rio de Janeiro. Naquele instante, eu não senti culpa, nem arrependimento. Senti apenas o peso ensurdecedor de uma decisão que demorou 65 anos para ser tomada. Eu imaginei o caos do outro lado. Carla, minha nora, provavelmente com o rosto contorcido em uma máscara de indignação, seus lábios finos proferindo palavras venenosas sobre mim. Sônia, a mãe dela, com seu olhar de superioridade agora trincado pela humilhação pública. E Marcos, meu menino, pego no meio do fogo cruzado, a fraqueza dele sendo exposta sob as luzes brilhantes de um hotel 5 estrelas que eu estava pagando. Por um breve momento, meu coração de mãe vacilou. A vontade de proteger, de consertar, de ser o porto seguro de sempre, gritou dentro de mim. Mas outra voz, uma voz que eu havia silenciado por décadas, falou mais alto. Era a voz da Lúcia, não da mãe ou da avó. A voz da mulher que merecia respeito, que merecia dignidade, que merecia, finalmente, um pouco de paz. O cheiro do bolo de laranja, feito para os netos que estavam dormindo no andar de cima, agora parecia uma ironia. Era o cheiro do meu amor, da minha dedicação incondicional, um aroma que eles associavam ao conforto, à segurança, ao "é só pedir para a vovó que ela resolve". Mas e quem resolvia as coisas para a vovó? Quem perguntava se a aposentadoria mal dava para os remédios e para os luxos deles? Quem notava que a cadeira de balanço na varanda, meu sonho de descanso, vivia coberta de roupas para dobrar? O amor, eu percebi naquele momento, havia se tornado uma via de mão única. Eles aceleravam em uma pista de alta velocidade, enquanto eu ficava para trás, no acostamento, apenas para reabastecer o tanque quando ele esvaziava. Mas o posto de gasolina havia fechado, permanentemente. Olhei para a parede da sala, para a foto do meu falecido marido. Seus olhos gentis pareciam me encarar, e eu quase pude ouvir sua voz mansa, perguntando se eu havia feito a coisa certa. Ele sempre foi o pilar, o homem que me lembrava do meu próprio valor. Desde que ele se foi, eu me sentia como uma casa sem fundações, sustentando o peso de todos, com medo de desabar. Naquele momento, conversando com a fotografia, eu senti como se ele estivesse ali, colocando a mão no meu ombro e dizendo: "Você fez o que precisava ser feito, meu amor. Demorou, mas você fez". A verdade é que a minha decisão não foi um ato de maldade, mas um ato de sobrevivência. Eu não cortei apenas os cartões de crédito, eu cortei as correntes que me prendiam a uma vida de servidão disfarçada de amor familiar. O telefone permaneceu mudo sobre o balcão, uma pequena peça de tecnologia que havia acabado de detonar uma guerra familiar. Eu sabia que as próximas horas, os próximos dias, seriam um campo de batalha. Haveria gritos, acusações, chantagem emocional. Eu seria a vilã, a mãe egoísta, a avó cruel. Mas enquanto eu me preparava para a tempestade que se aproximava, uma estranha calma tomou conta de mim. Era a calma de quem finalmente se coloca em primeiro lugar, de quem troca a paz dos outros pela sua própria. E eu me pergunto,
olhando para o abismo que criei? Você entenderia o que eu fiz? Você já passou por algo assim, onde a única forma de salvar a si mesmo é deixar que os outros enfrentem as consequências de seus próprios atos? Meu nome é Lúcia, tenho 65 anos e a maior parte deles eu passei construindo. Construí um lar com as minhas próprias mãos ao lado do meu falecido marido, Roberto. Construí uma família, tijolo por tijolo, com noites em claro, almoços de domingo e uma dedicação que nunca tirei para férias. Meu maior projeto, minha obra-prima, sempre foi meu filho único, Marcos. Desde o primeiro choro dele no berçário, eu soube que minha vida seria dedicada a garantir que a dele fosse melhor que a minha. Eu não me arrependo de um único sacrifício, de cada hora extra que fiz na fábrica de tecidos para pagar seus estudos, ou de cada sonho meu que guardei na gaveta para que os dele pudessem voar. Eu era a rocha, o porto seguro, a mãe, um título que, para mim, sempre foi sinônimo de força e respeito, mas que, com o tempo, parece ter mudado de significado sem que eu percebesse. Houve um tempo em que minha casa era o centro do universo da nossa família. Era aqui que as decisões eram tomadas, que os conselhos eram pedidos. Eu era a matriarca, a conselheira, a pessoa cuja opinião pesava. Lembro-me de Marcos, já adulto, sentado nesta mesma mesa da cozinha, pedindo minha bênção para se casar com Carla. Lembro-me dele me ligando para contar que eu seria avó, a voz cheia de uma alegria que parecia me incluir em cada pedaço da sua felicidade. Roberto, meu marido, sempre dizia que eu era a cola que mantinha tudo unido, e eu sentia orgulho disso. Éramos uma equipe, construindo um legado de amor e união. Mas depois que ele se foi, a cola parece que começou a secar, e as peças, antes tão unidas, começaram a se afastar, me deixando no centro de um quebra-cabeça que eu já não reconhecia mais como sendo meu. Cada conquista do meu filho parecia uma medalha no meu próprio peito. A formatura na faculdade, o primeiro emprego, o casamento. Eu estava lá em cada etapa, não apenas aplaudindo da primeira fila, mas nos bastidores, garantindo que tudo corresse bem. Vendi um pequeno terreno que herdei dos meus pais para ajudar na entrada do apartamento deles. Usei minhas economias para mobiliar o quarto do primeiro neto. Fiz isso com o coração transbordando de alegria, porque é isso que as mães fazem, não é? Nós damos nosso tempo, nossa energia, nosso dinheiro, nosso amor incondicional. Nós somos o alicerce invisível sobre o qual nossos filhos constroem suas vidas. O problema é que quando o alicerce é forte demais, silencioso demais, as pessoas que vivem na casa esquecem que ele existe. Elas simplesmente se acostumam com o fato de que o chão sob seus pés é firme, sem nunca se perguntar o que o sustenta. Minha aposentadoria deveria ter sido meu prêmio, o meu tempo de paz. Eu sonhava com manhãs tranquilas na varanda, com a minha cadeira de balanço, um livro e uma xícara de café. Sonhava em viajar para lugares pequenos, conhecer o mar que eu só via pela televisão. Mas a realidade foi outra. Minha aposentadoria se tornou o início de uma nova carreira, sem salário e sem folgas. A de babá em tempo integral e socorro financeiro oficial da família. De repente, minha casa virou uma creche, meus braços o berço, e minha conta bancária uma extensão da deles. As conversas mudaram. Mãe, pode ficar com as crianças no sábado? Virou uma ordem, não um pedido. Mãe, empresta o cartão para pagar o mercado? Tornou-se rotina. Aos poucos, eu deixei de ser a Lúcia para me tornar uma função, um recurso conveniente e sempre disponível. E a minha maior fraqueza, a fonte da minha maior alegria e também da minha dor, são os meus netos, Lucas e Sofia. O sorriso deles tem o poder de apagar qualquer cansaço. O abraço deles é o meu único refúgio. É por eles que eu suportei tanto por tanto tempo. Quando eu os vejo correndo pelo meu quintal, o som de suas risadas preenchendo o vazio que a ausência de Roberto deixou, eu sinto que tudo vale a pena. Mas foi também por eles que a minha dor se tornou mais aguda. Eu me vi sendo a única a cuidar deles quando estavam doentes, a passar noites em claro com suas febres, enquanto os pais desfrutavam de jantares e viagens. Eu estava dando aos meus netos o meu tudo, enquanto via meu próprio filho dar a eles pais ausentes, sustentados pelo meu sacrifício. O amor por eles era a isca que me mantinha presa no anzol da exploração. O contraste entre o meu passado de matriarca respeitada e o meu presente de serviçal invisível era uma ferida que não cicatrizava. Comecei a notar os pequenos detalhes,
as sutilezas que revelavam a verdade, as conversas que paravam abruptamente quando eu entrava na sala, os planos de fim de semana dos quais eu só ficava sabendo quando me pediam para cuidar das crianças. Eu me tornei a provedora silenciosa, a peça funcional da engrenagem familiar que só é notada quando para de funcionar. E o mais doloroso era ver isso nos olhos do meu próprio filho. Aquele menino que eu ensinei a ser um homem bom e justo, agora era um estranho omisso que me olhava com uma mistura de carinho e conveniência, cego pela influência da esposa e pelo conforto que a minha submissão lhe proporcionava. Todas as noites, antes de dormir, eu pego o porta-retrato com a foto de Roberto, a mesma do nosso casamento. Toco o rosto dele no vidro gelado e peço forças. Eu me lembro das promessas que fizemos um ao outro, dos nossos sonhos para a velhice. Quando a gente se aposentar, Lúcia, ele dizia, vamos comprar um trailer e conhecer cada cantinho desse país. Sem pressa, só nós dois e a estrada. A cadeira de balanço na varanda era o começo desse sonho, um lugar para planejarmos nossas aventuras. Hoje, ela serve de cabide para roupas e mochilas escolares. Cada vez que olho para ela, não vejo apenas uma cadeira vazia. Vejo uma vida inteira de promessas quebradas, de sonhos adiados, que agora corriam o risco de nunca se realizarem porque eu estava ocupada demais vivendo a vida dos outros, e não a minha. Mas a resiliência é algo que a vida me ensinou da maneira mais dura. Eu sobrevivi à pobreza, à perda, à solidão. Dentro de mim, por baixo das camadas de avó dedicada e mãe abnegada, ainda existe a Lúcia que lutou para chegar até aqui. Uma força que eu mesma havia esquecido que possuía, soterrada sob uma montanha de obrigações e culpas. A dor da invisibilidade, a humilhação de ser tratada como um caixa eletrônico, foi o que cavou fundo o suficiente para despertar essa força adormecida. Eu não sou uma mulher frágil. Eu sou uma mulher que amou tanto que se permitiu ser frágil. Mas todo material, por mais resistente que seja, tem um ponto de ruptura. E eles, na sua arrogância e distração, forçaram o meu até o limite, sem imaginar que eu não iria apenas quebrar. Eu iria me reconstruir de uma forma que eles jamais esperariam. Essa sou eu, uma mulher de 65 anos, viúva, mãe, avó, uma vida inteira dedicada a construir um lar que, de repente, se tornou minha própria prisão. Um amor incondicional que foi confundido com um serviço ilimitado. Minha história é a de milhares de mulheres que se doam até não sobrar quase nada de si mesmas. Até o dia em que o silêncio se torna insuportável e uma atitude precisa ser tomada. O telefone na minha mão foi mais do que um ato de rebeldia, foi um ato de renascimento. Se essa história tocar algo em você, se inscreve e me conta aqui nos comentários o que faria no meu lugar. Meu filho, Marcos. É difícil falar dele sem que meu coração se parta um pouco. Ele não é uma pessoa má. Eu não criei um monstro. Criei um menino doce, que uma vez, aos 7 anos, gastou toda a sua pequena mesada para me comprar um vasinho de violetas porque me viu chorando de cansaço. Onde está esse menino? Hoje, aos 40 anos, ele se tornou um homem fraco, um eco das vontades da esposa. Ele me ama. Eu sei que no fundo ele me ama, mas o amor dele se tornou conveniente, preguiçoso. Ele me vê cuidando dos seus filhos, pagando suas contas, e o alívio que sente por não ter que lidar com esses problemas é maior do que a sua capacidade de ver a injustiça. Ele se tornou cúmplice da minha exploração por omissão, por escolher o caminho mais fácil, que era o caminho pavimentado com o meu sacrifício e o meu silêncio. Depois veio a Carla. Quando Marcos a apresentou, eu vi uma moça bonita, ambiciosa, e rezei para que ela o fizesse feliz. No início, ela era cheia de sorrisos e elogios. Sua casa é um aconchego, Lúcia. Ninguém faz uma lasanha como a sua. Mas logo percebi que os elogios eram apenas o prefácio de um pedido. A admiração era uma moeda de troca. Para Carla, eu não sou uma sogra, sou um recurso. Sou a babá gratuita que permite que ela mantenha seu emprego e sua vida social intactos. Sou o cartão de crédito suplementar que financia as roupas de grife e os jantares em restaurantes da moda que ela faz questão de postar nas redes sociais. Ela me trata com uma cordialidade calculada, a mesma que alguém teria com um eletrodoméstico útil. Enquanto funciona, a gente mantém por perto. Mas não há afeto, não há laços, há apenas utilidade. E por trás de Carla, movendo os fios como uma marionetista habilidosa, está Sônia, a mãe dela. Sônia é uma mulher que vive de aparências, uma esnobe que mede o valor das pessoas pelo que elas possuem e não pelo que são. Desde o início, ela me olhou com um certo desdém, com pena da minha vida simples.
É ela quem alimenta a ambição desmedida de Carla, quem a pressiona para manter um padrão de vida que eles claramente não podem bancar. Cada viagem, cada carro novo, cada festa de aniversário extravagante dos netos é uma performance para impressionar Sônia, para provar que a filha dela venceu na vida. E quem paga o ingresso para esse teatro da vaidade? Eu. Sônia é a instigadora silenciosa, a arquiteta do castelo de cartas do meu filho, sem nunca sujar as próprias mãos. Ela apenas planta a semente da insatisfação e assiste de longe, enquanto eu sou consumida para regá-la. Essa transformação, essa exploração, não aconteceu da noite para o dia. Foi um processo lento, gradual, como uma doença que se instala sem sintomas aparentes. Começou com pequenos favores. Mãe, pode buscar as crianças na escola hoje? Tive um imprevisto, claro que eu podia. Depois, os imprevistos se tornaram semanais e logo virou minha responsabilidade diária. A ajuda financeira também começou pequena. Um aperto no fim do mês. Uma conta inesperada. Mãe, pode pagar essa conta de luz pra gente? Te devolvo no mês que vem. O mês que vem nunca chegava. Aos poucos, eles foram testando meus limites. E a cada vez que eu cedia, por amor, por pena, por não querer criar conflito, a cerca se movia um pouco mais para dentro do meu terreno. Eu me vi encurralada pela minha própria bondade, presa em uma armadilha que eu mesma ajudei a construir. O momento em que a ficha realmente caiu foi numa tarde de domingo. Eu estava na cozinha, preparando o almoço para todos, e eles estavam na sala, conversando. A porta estava entreaberta e eu ouvi a voz de Carla, falando ao telefone com a mãe dela, Sônia. Ela ria, uma risada cristalina e cruel. Fica tranquila, mãe. A viagem para o Rio está garantida, a Lúcia paga. Você sabe como ela é, né? É só falar que é para os netos, que o Marcos fica feliz, que ela faz qualquer coisa. Ela é boazinha demais, chega a ser boba. Aquelas palavras, ditas com tanto descaso, com tanto desdém, me atingiram como pedras. Boazinha demais, chega a ser boba. Meu amor, minha dedicação, meu sacrifício, tudo aquilo que eu considerava minhas maiores virtudes, para ela, eram apenas ferramentas, provas da minha estupidez. Naquele instante, o amor incondicional dentro de mim começou a desenvolver condições. Aquela risada, aquela frase, me quebrou por dentro. Eu não era uma sogra, uma avó, uma mãe, eu era um plano, uma estratégia. A solução fácil para os problemas deles. O amor que eu sentia por meu filho estava sendo usado como uma arma contra mim. E a dor dessa traição foi a mais profunda que já senti. É incrível como as pessoas em quem mais confiamos podem ser as que mais nos ferem, usando nosso afeto como a chave para abrir a porta da nossa vulnerabilidade. Naquele momento, encostada na parede fria da cozinha, eu me senti completamente sozinha. Você já confiou em alguém assim, de olhos fechados, a ponto de entregar tudo de si e se arrependeu amargamente ao descobrir que sua confiança era apenas um degrau para o egoísmo do outro? Meu dia começava antes do sol. Às 5 da manhã, o único som na casa era o zumbido suave da máquina de lavar, uma companheira constante na minha rotina. Eu preparava o café, sentindo o cheiro da noite ainda pairando no ar. Um breve momento de paz que era meu e de mais ninguém. Era nesse silêncio que eu encontrava forças para o dia que viria, um dia que eu sabia que não me pertenceria. Olhava para a cadeira de balanço na varanda, coberta pela primeira luz da manhã, e a via não como um convite ao descanso, mas como uma testemunha silenciosa da minha exaustão. Cada xícara de café era como um combustível para uma máquina que não podia se dar ao luxo de parar, porque às 7 em ponto a campainha tocaria, e a minha vida, mais uma vez, seria colocada em serviço da vida deles, da família do meu filho. A chegada dos meus netos era uma explosão de vida e caos. Lucas e Sofia entravam correndo, as mochilas jogadas no chão, as vozes infantis preenchendo cada canto da casa que antes era silenciosa. Eu os abraçava, sentindo o cheiro de infância em seus cabelos, e por um instante, todo o cansaço desaparecia. Mas era apenas um instante. Logo em seguida, começava a maratona. Café da manhã, ajuda com a lição de casa, mediação de pequenas brigas, preparação do almoço. A casa, antes o meu santuário de ordem e calma, se transformava em um campo minado de brinquedos, lápis de cor e migalhas de pão. Eu amava aquela bagunça, amava aquela vida pulsando ao meu redor, mas o meu corpo de 65 anos gritava, implorando por uma pausa que nunca chegava. Lembro-me de uma vez,
Há alguns meses, quando uma gripe forte me derrubou, eu mal conseguia ficar de pé, o corpo todo doía, a febre ia e voltava. Liguei para o Marcos, a voz fraca, pedindo que ele viesse buscar as crianças ou que Carla ficasse com eles. A resposta foi um pedido de desculpas apressado. Ah, mãe, que pena que a senhora não está bem, mas é que hoje temos um jantar de negócios importantíssimo, impossível desmarcar. E assim, passei o dia me arrastando pela casa, medindo a febre dos netos, enquanto a minha própria queimava, sentindo o meu amor ser confundido com uma força de trabalho inesgotável. Naquela noite, quando eles finalmente foram embora, eu desabei no sofá e chorei, não pela dor no corpo, mas pela dor na alma de me sentir tão invisível, tão desumanizada. A exploração financeira era ainda mais sutil, mais insidiosa. Ir ao supermercado se tornou um exercício de contabilidade e frustração. Na minha lista, arroz, feijão, alguns legumes, o básico para uma mulher que vive sozinha. Mas o carrinho de compras contava outra história. Era o iogurte grego caríssimo que a Carla gostava. Os biscoitos importados sem glúten para as crianças. A marca de sabão em pó que ela insistia ser a única que não dava alergia. Eu via o valor final no caixa subir, subindo muito além do meu orçamento de aposentada, e engolia em seco. Cada item que passava pelo leitor de código de barras era um lembrete de que o meu dinheiro, suado por uma vida inteira de trabalho, já não era meu. Ele pertencia às necessidades, ou melhor, aos caprichos deles. O som de notificação do meu celular começou a me dar calafrios. No início, eu não entendia. Um ping anunciava uma compra na farmácia, mas eu não tinha saído de casa. Outro ping, uma corrida de aplicativo de transporte, mas eu estava na minha cozinha. Quando questionei Marcos, ele deu uma risada sem graça. Ah, mãe, é que eu salvei o seu cartão no meu aplicativo, para emergências. Fica mais fácil. A emergência, descobri logo, era a conveniência diária deles. Eram os almoços em restaurantes durante a semana de trabalho, as compras online, as assinaturas de serviços de streaming que eu nem sabia que existiam. Eu me senti invadida, violada na minha privacidade financeira. Mas o que eu podia dizer? Cada tentativa de impor um limite era recebida com um suspiro de impaciência, como se eu fosse uma velha avarenta que não entendia as necessidades do mundo moderno. E então veio o plano da viagem ao Rio de Janeiro. Não foi uma conversa, não foi um convite, foi um comunicado. Numa tarde, enquanto eu dobrava uma pilha de roupas deles, Carla anunciou, com a naturalidade de quem fala sobre o tempo: Lúcia, decidimos tirar umas férias. Vamos para o Rio e minha mãe vai com a gente. Uma viagem de mulheres seria ótimo, mas o Marcos faz questão de ir. Você fica com as crianças, claro, né? A pergunta era retórica. A resposta já estava implícita. Não me perguntaram se eu queria, se eu podia, se eu tinha meus próprios planos. Meu papel já havia sido escalado no roteiro deles. Eu era a coadjuvante que cuidaria de tudo para que os protagonistas pudessem brilhar. Um sentimento oco se instalou no meu peito, a certeza de que eu era apenas uma peça funcional no grande esquema da vida deles. No dia anterior à minha decisão, o universo pareceu conspirar para me mostrar a verdade nua e crua. Os 2 netos acordaram doentes, queimando em febre. Carla os deixou na minha porta de manhã cedo com uma bolsa de remédios e um beijo apressado. Eles estão um pouco caidinhos, Lúcia, mas é só dar o antitérmico que melhora. A gente te liga do Rio. E assim, eu me vi sozinha, administrando uma pequena enfermaria. A casa cheirava a vaporub e a canja de galinha. O choro baixo de Sofia e a tosse incessante de Lucas eram a trilha sonora do meu dia. Eu passei horas com eles no colo, medindo a temperatura, contando histórias, tentando aliviar o desconforto deles com o meu carinho, enquanto a mãe e o pai arrumavam as malas para as suas férias perfeitas. Foi durante a noite, enquanto eu tentava fazer Lucas dormir, que meu celular, esquecido no bolso do avental, começou a vibrar sem parar. Um ping atrás do outro, uma sucessão de notificações que iluminavam o quarto escuro. Peguei o aparelho, irritada, pensando ser algum grupo de mensagens. Mas não era. Eram as compras. A primeira, um valor alto em um restaurante famoso de Copacabana. A segunda, ingressos para um passeio de barco pela Baía de Guanabara. A terceira, a quarta, a quinta, uma cascata de luxo e prazer, paga com o meu dinheiro, enquanto eu estava ali, exausta, cuidando dos filhos deles doentes. A raiva que subiu pela minha garganta era fria, cortante. Era a raiva da injustiça absoluta,
da falta de caráter, do desrespeito total. Meu sangue gelou. Ali, no escuro do quarto, com meu neto queimando de febre no meu colo, eu via o meu dinheiro, o dinheiro que eu guardava para uma emergência, para a minha própria velhice, sendo torrado em champanhe e frutos do mar na cidade maravilhosa. A desconexão entre a minha realidade e a deles era um abismo. A injustiça era tão palpável, tão grande, que me sufocava, me roubava o ar. Eu me sentia uma idiota, uma tola, explorada até o último centavo, até a última gota de energia. E eu pergunto a você, que talvez já tenha se sentido usado ou desvalorizado por quem mais ama, me diga, o que você faria nesse momento? Continuaria em silêncio, engolindo o choro e a raiva, ou tomaria uma atitude para quebrar o ciclo? Com as mãos trêmulas, movida por uma curiosidade masoquista, abri a rede social e lá estava a foto. Carla, Marcos e Sônia, os três sorrindo para a câmera. Os rostos iluminados pelo sol do fim de tarde, um mar azul e cristalino ao fundo. Seguravam taças, brindando a algo que eu não fazia parte. Era uma imagem de felicidade de comercial de margarina, tão perfeita que parecia falsa. Mas não era falsa, era real. Era a realidade deles. Uma realidade construída sobre a minha ausência, sobre o meu trabalho não remunerado, sobre o meu dinheiro. Olhei para o rosto do meu filho, o sorriso dele tão largo e despreocupado, e me perguntei se em algum momento, um único momento, ele pensou em mim, na mãe dele, que estava a centenas de quilômetros de distância cuidando dos seus filhos doentes. Mas o que me destruiu não foi a foto em si, foi a legenda. Algumas poucas palavras digitadas com a leveza de quem não tem peso na consciência. Férias perfeitas com a família que a gente escolhe. Eu li uma vez, 2, 3 vezes. A família que a gente escolhe. A frase ecoava na minha cabeça. Cada palavra, um martelo batendo no meu coração. Então, era isso. Eu não era família. Eu era a outra, a que vem por obrigação, a que não é escolhida. Eu era a infraestrutura, não o evento principal, a base, não o monumento. Naquele instante, todos os anos de dedicação, todas as refeições preparadas, todas as noites mal dormidas, tudo se desfez, reduzido a nada por uma legenda arrogante em uma foto de férias. Eu fui apagada da história deles com um clique. Uma dor oca e profunda se espalhou pelo meu peito. Era a dor da rejeição final. Ser usada financeiramente doía. Ser tratada como uma empregada doía. Mas ser publicamente declarada como não escolhida pelo meu único filho, isso era uma facada. As lágrimas que vieram eram quentes e silenciosas. Eu chorei pela mãe que eu fui, pela avó que eu era, e pela mulher que eu tinha deixado de ser. Chorei pela ingenuidade de acreditar que o amor incondicional seria sempre retribuído com, no mínimo, respeito. Aquela foto, aquela legenda, não foi um deslize, foi uma declaração. Eles estavam me mostrando, para quem quisesse ver, qual era o meu lugar. E o meu lugar era fora da foto, fora da escolha, fora da família que importava. Meu olhar se desviou da tela brilhante do celular e pousou no rosto sereno do meu neto, que finalmente havia adormecido no meu colo. Sua respiração era suave, seu pequeno peito subia e descia ritmicamente. Olhei para Sofia, dormindo na cama ao lado. Eles eram inocentes no meio de toda essa sujeira, e foi por eles que a minha dor começou a se transformar. Que tipo de exemplo eu estaria dando a eles se continuasse a aceitar esse tratamento? Eles cresceriam achando que é normal usar as pessoas, que é aceitável tratar os mais velhos com desrespeito, que o amor é algo a ser explorado. Eu não podia permitir isso. A minha decisão, a partir daquele momento, não era mais apenas sobre mim e a minha dignidade. Era sobre o futuro deles, sobre os valores que eu precisava, como matriarca, ensinar. Como se o destino quisesse me dar o empurrão final, o celular vibrou mais uma vez. Uma última notificação. A compra de uma bolsa de uma marca francesa famosa, um nome que eu mal conseguia pronunciar. O valor era exorbitante, quase 3 vezes o da minha aposentadoria. Um luxo desnecessário, um capricho vaidoso, uma bofetada final na minha cara. Aquilo não era mais sobre necessidade ou conveniência. Aquilo era um deboche. Era a prova final de que eles não tinham a menor noção, o menor pingo de respeito pelo meu esforço, pelo meu dinheiro, por mim. Aquele valor na tela do celular, tão absurdo, tão ofensivo, foi o que estilhaçou a última gota de paciência e hesitação que ainda restava em mim. Foi a gota d'água. A névoa de dor e tristeza
se dissipou, e em seu lugar surgiu uma clareza de propósito que eu não sentia há anos. O tremor nas minhas mãos parou. Coloquei Lucas com cuidado na cama, cobri seu corpo pequeno com o lençol e lhe dei um beijo na testa. Fiz o mesmo com Sofia. Saí do quarto, fechando a porta suavemente, e caminhei em direção à cozinha. Meus passos eram firmes, decididos. Peguei o telefone. Eu não sentia mais raiva, nem mágoa. Eu sentia uma calma assustadora, a calma de quem sabe exatamente o que precisa fazer. Eu não era mais a vítima. Eu estava prestes a me tornar a consequência. A aula mais importante da vida do meu filho estava prestes a começar. E a professora seria eu. Com o celular ainda na mão, disquei o número do banco. A voz do outro lado era jovem, protocolar, e me guiou por um labirinto de opções automáticas até que eu finalmente consegui falar com um atendente. "Boa noite, em que posso ajudar?" ele perguntou. E eu respondi com uma clareza que me surpreendeu. Eu gostaria de cancelar imediatamente todos os cartões de crédito adicionais vinculados à minha conta. Houve uma pausa do outro lado da linha. O atendente, provavelmente acostumado a lidar com perdas e roubos, perguntou o motivo. Eu respirei fundo, olhei para a escuridão lá fora e disse a verdade. Uso indevido por parte dos dependentes. Cada palavra que eu pronunciava era como um tijolo sendo colocado em um muro que me separaria do meu passado de submissão. Quando ele confirmou o cancelamento, um peso que eu nem sabia que carregava foi retirado dos meus ombros. O primeiro passo estava dado, não havia mais volta. Depois que desliguei, um silêncio diferente do anterior tomou conta da casa. Não era mais o silêncio da ruptura, mas o da expectativa. Era o ar parado antes da tempestade. Andei pela minha sala, tocando os móveis, o porta-retrato do meu marido, os livros na estante. Tudo parecia igual, mas eu estava diferente. Eu me sentia dona daquele espaço novamente. Senti uma onda de medo, um arrepio na espinha ao pensar na fúria que viria na minha direção. Marcos, Carla, Sônia, eles não aceitariam isso pacificamente, mas por baixo do medo havia uma correnteza de libertação. Eu não estava mais à deriva, sendo levada pelas vontades deles. Eu tinha assumido o timão do meu próprio barco, mesmo que a rota me levasse diretamente para o olho do furacão. Pela primeira vez em anos, o futuro era incerto e isso, de uma forma estranha, me dava esperança. Aquela noite, eu não dormi. Deitada na minha cama, no escuro, revi a minha vida inteira. Lembrei-me do rosto de Marcos quando criança, da sua mãozinha segurando a minha. Lembrei-me do orgulho que senti na sua formatura, da alegria no seu casamento. Mas também me lembrei das inúmeras vezes em que me senti pequena, usada, desrespeitada. As desculpas esfarrapadas, os pedidos disfarçados de ordens, os sorrisos falsos de Carla. A noite foi longa. Uma vigília onde eu coloquei na balança o amor de mãe e o amor próprio. E pela primeira vez, a balança pendeu para o meu lado. Não era uma questão de deixar de amar meu filho. Era uma questão de começar a me amar também. Ao amanhecer, eu não sentia mais dúvida. Apenas uma resolução fria e inabalável. A Lúcia boazinha tinha morrido durante a noite. Na manhã seguinte, cuidei dos netos com a mesma dedicação de sempre. Preparei o mingau de Lucas, ajudei Sofia a desenhar. Meu amor por eles era a única coisa que não havia mudado. Mas algo em mim estava diferente. E eu acho que até eles, com sua sensibilidade infantil, perceberam. Eu estava mais quieta, mais presente. Minha mente não estava mais ocupada com a lista de tarefas e preocupações deles. Eu estava ali, inteira, mas com uma fronteira invisível agora demarcada ao meu redor. O amor continuava a fluir, mas a servidão havia cessado. Eu era a avó, a cuidadora, o porto seguro. Mas não era mais o caixa eletrônico, a empregada, o recurso a ser explorado. Eu os amava o suficiente para lhes dar o meu tempo e carinho, e amava a mim mesma o suficiente para não lhes dar mais nada. Enquanto observava os dois brincando no tapete da sala, a legenda daquela foto infame martelava na minha mente: a família que a gente escolhe. A ironia era cruel. Eles me excluíram da escolha deles, sem perceber que, com isso, me deram a liberdade de fazer a minha. E a minha escolha foi pela dignidade. A minha escolha foi pela verdade. Naquele momento, eu entendi que meu ato não era apenas sobre dinheiro. Era sobre valor. Eles me desvalorizaram, me transformaram em um serviço, e agora eu iria lhes apresentar a fatura. Mal sabiam eles, aproveitando o último dia de sol e mar, que a conta da escolha que fizeram estava prestes a chegar, e os juros seriam altíssimos. Minha preparação para o confronto foi metódica,
quase cirúrgica. Assim que as crianças melhoraram e Carla, sem saber de nada, veio buscá-las com um "obrigada" apressado, eu fui ao banco. Pedi os extratos detalhados dos cartões de crédito dos últimos 6 meses. A gerente me olhou com uma certa pena, talvez imaginando a história por trás do meu pedido. Voltei para casa com uma pilha de papéis, a prova física e incontestável do abuso. Sentei-me à mesa da cozinha, a mesma onde servi tantos almoços de domingo, e com um marcador amarelo, comecei a sublinhar os restaurantes caros, as lojas de grife, os hotéis, os SPAs. A cada linha amarela, minha convicção se tornava mais forte. Aqueles papéis não eram apenas extratos, eram o meu manifesto de independência. Eu sempre ensinei meu filho sobre consequências. Desde pequeno, quando ele quebrava um brinquedo por mau uso, eu não comprava outro. Ele precisava aprender o valor das coisas. Quando ele mentia, ele ficava de castigo para aprender o valor da verdade. Eu o ensinei a arcar com os seus próprios atos. Olhando para aquelas folhas de papel, repletas de provas da sua inconsequência e do seu desrespeito, eu percebi que ele havia se esquecido da lição mais fundamental. Ele e a esposa haviam vivido por anos em um mundo sem consequências, um mundo onde a mãe sempre estaria lá para pagar a conta e limpar a bagunça. Mas a aula mais importante da vida dele, a que ele reprovou por anos, estava prestes a começar, e desta vez não haveria recuperação. Os dias seguintes foram de uma calma tensa. Eu esperava. Limpei a casa, cuidei do meu jardim, tentei ler um livro, mas meus olhos não conseguiam se concentrar nas palavras. Cada som de carro na rua fazia meu coração disparar. O telefone permanecia em silêncio, e isso era o mais assustador. O silêncio significava que eles ainda não sabiam. Significava que a explosão ainda estava por vir, acumulando pressão a cada hora que passava. Eu me sentia como uma atriz no camarim, esperando a deixa para entrar no palco para a cena mais importante da sua vida. O roteiro estava escrito na minha mente, as minhas falas ensaiadas no meu coração. Só faltava a cortina se abrir, e eu sabia que não demoraria muito. E então, no final da tarde de domingo, eu ouvi o som de um carro familiar parando em frente à minha casa. O barulho das portas batendo, das malas sendo arrastadas na calçada. Depois, o som inconfundível da chave do meu filho girando na fechadura da minha porta. Meu coração deu um salto, mas não de medo. Era adrenalina. O momento havia chegado. O espetáculo estava para começar, e eu, pela primeira vez, era a diretora, a roteirista e a atriz principal desta peça. Se quer saber como isso acabou, como a casa que eles construíram sobre as minhas costas finalmente desabou, se inscreve agora e comenta o que você acha que vai acontecer. Eles entraram como um furacão, bronzeados do sol do rio, mas com os rostos fechados, carregados por uma fúria que parecia vibrar no ar. Marcos jogou as chaves do carro na mesinha de centro com força, o barulho ecoando na sala silenciosa. Carla veio logo atrás, os braços cruzados, o queixo erguido numa postura de desafio, e Sônia, a sombra, com um olhar de desprezo que parecia me culpar por todos os males do mundo. Eu permaneci sentada à mesa da cozinha, calma, as mãos repousando sobre a pilha de extratos bancários. Eu não precisava gritar. A verdade já estava posta sobre a mesa, impressa em preto no branco, sublinhada em amarelo marca-texto. O campo de batalha estava montado, e eu os esperei no meu território, no coração da casa que eu construí e que eles tentaram transformar em quartel-general de suas conveniências. Marcos foi o primeiro a explodir, como eu sabia que faria. A voz dele era um misto de incredulidade e raiva. A voz de um menino mimado, a quem tiraram o brinquedo. "Mãe, que brincadeira foi essa? Pelo amor de Deus, o que deu em você? A gente passou a maior vergonha da nossa vida. Os cartões todos bloqueados, sem dinheiro para pagar o hotel, tivemos que pedir ajuda para Sônia. Você tem noção do vexame?" Ele gesticulava, andava de um lado para o outro, cego para a realidade, enxergando apenas a sua própria humilhação. Eu continuei em silêncio, deixando que a sua acusação infundada se perdesse no ar, deixando que ele se ouvisse e talvez, só talvez, percebesse o quão absurdas eram as suas palavras. Ele não perguntava por que eu fiz. Ele me acusava por ter feito. Para ele, o direito dele ao meu dinheiro era inquestionável. Carla, impaciente com a minha calma, avançou como uma serpente. A voz dela era um silvo venenoso, baixo e cortante. "Brincadeira, Marcos? Isso não foi brincadeira.
Isso foi maldade, crueldade. Sua mãe fez isso de propósito, para nos atingir, para estragar o único descanso que a gente teve em meses. Tudo por inveja, porque ela não suporta ver a gente feliz. Ela cuspiu as palavras na minha direção, os olhos fuzilando-me. Sônia, atrás dela, acenava com a cabeça, validando o teatro da filha, sussurrando eu sempre te avisei, que era alto o suficiente para que todos ouvissem. Elas queriam me pintar como a vilã, a velha louca e amarga que sabota a felicidade da família. Era uma tática desesperada para desviar a atenção da verdadeira culpa. E por um momento, a injustiça da acusação quase me fez fraquejar. Quase. Com a tranquilidade de quem segura todas as cartas do baralho, eu lentamente deslizei a pilha de papéis pela mesa de madeira, até que parasse bem na frente de Marcos. Minha voz, quando saiu, era baixa, mas cada sílaba pesava 1 tonelada. Eu não estraguei as férias de vocês, eu disse, olhando nos olhos do meu filho. Eu apenas parei de pagá-las. Existe uma enorme diferença entre uma coisa e outra. Isso que está na sua frente é o resumo dos últimos 6 meses. Talvez vocês devessem dar uma olhada antes de continuarem com as acusações. O meu tom controlado os desarmou. Eles esperavam gritos, choro, uma briga. Eles não esperavam fatos. Não esperavam a calma implacável da verdade. Marcos hesitou. Depois pegou a primeira folha. Seus olhos correram pelas linhas. Vi a raiva em seu rosto dar lugar à confusão. E depois, lentamente, ao choque. Ele folheava os extratos, um por um. E a cada página, seu rosto ficava mais pálido. Vi o momento exato em que ele leu a descrição da compra da bolsa de grife. O valor absurdo ao lado. Ele levantou os olhos dos papéis e olhou para Carla. Mas era um olhar diferente. Um olhar que eu não via há anos. Era um olhar de questionamento, de decepção. Pela primeira vez, ele não estava olhando para mim como a culpada. Ele estava olhando para a esposa e finalmente enxergando a manipuladora. A venda que o cegava há tanto tempo havia finalmente caído. O castelo de cartas deles começou a tremer. O confronto que se seguiu foi entre eles. A voz de Marcos agora era baixa, mas carregada de uma fúria gelada. Uma bolsa, Carla? Você comprou uma bolsa de R$5.000 com o dinheiro da minha mãe? Enquanto ela estava aqui, sozinha, cuidando dos nossos filhos doentes? Carla tentou se defender, gaguejando desculpas sobre promoções, sobre merecimento, mas a máscara havia caído. E esses restaurantes? Esses passeios? A gente não tinha dinheiro para isso. Ele continuou, a voz subindo de tom. Eu achei que a gente estava economizando. Você mentiu para mim. O choque de realidade para o meu filho foi brutal. Ele não estava apenas vendo a exploração que eu sofria. Estava vendo a extensão da manipulação e das mentiras nas quais ele mesmo vivia, cego e conivente. Encurralada, exposta na frente do marido e da mãe, Carla fez o que pessoas como ela sempre fazem. Atacou a vítima com ainda mais ferocidade. Ela se virou para mim, o rosto vermelho de ódio e humilhação, e gritou com toda a força de seus pulmões. Você não tinha esse direito. Você não tinha o direito de se meter na nossa vida, de controlar nosso dinheiro. Depois de tudo o que a gente faz por você, te aturando, te deixando participar da vida dos seus netos, você não tinha o direito. Aquela frase, te deixando participar, foi o prego final no caixão. A arrogância, a presunção de que a minha presença na vida da minha própria família era um favor que eles me concediam, foi a deixa que eu precisava. Naquele momento, eu me levantei, lenta, deliberadamente. Minha dor, minha raiva, minha decepção de décadas se concentraram em uma força calma e inabalável. Ignorei Carla e Sônia completamente. Meu foco era apenas os olhos do meu filho. Olhos que agora me viam, talvez pela primeira vez, como uma pessoa, e não como uma função. Eu tenho o direito de não ser usada, eu disse. E a minha voz não tremeu. O amor de mãe, meu filho, o amor que eu te dei a vida inteira, esse vem de graça, é incondicional. Mas a minha dignidade tem um preço. E olhando para esses papéis, para essa vida de mentiras que vocês construíram, eu percebi que vocês não podem mais pagar por ela. Um silêncio profundo e pesado caiu sobre a sala. Minhas palavras pairaram no ar, irrefutáveis, finais. O queixo de Carla caiu. Os insultos morreram em seus lábios. Sônia parecia ter encolhido, mas foi o rosto de Marcos que guardarei para sempre na memória. A vergonha, o arrependimento, a dor de uma vida inteira de cegueira desabando sobre ele de uma só vez. Ele olhou para mim, e em seus olhos
Eu não vi o homem fraco e omisso. Eu vi o menino de 7 anos com o vasinho de violetas, finalmente entendendo o que havia quebrado. Naquele silêncio, eu não me senti vitoriosa, me senti livre, mas sei que foi um ato extremo, um ato que muitos julgariam. Você teria coragem de fazer o mesmo para recuperar o seu respeito? Depois das minhas últimas palavras, o silêncio que se instalou foi tão denso que parecia ter forma e peso. Carla, pela primeira vez sem uma resposta afiada na ponta da língua, ficou pálida, olhou para o marido em busca de apoio e, não encontrando nenhum, simplesmente pegou a bolsa e saiu, puxando a mãe pelo braço. A porta da frente bateu com um som seco e definitivo. Não foi um som de raiva, mas de derrota. Marcos ficou para trás, imóvel, sentado à mesa da cozinha com a cabeça entre as mãos, os extratos espalhados à sua frente, como os destroços de um naufrágio. Eu não disse nada, apenas preparei uma xícara de café, do jeito que ele gostava, e a coloquei ao seu lado. Não era um gesto de perdão, ainda não. Era um gesto que dizia: eu ainda sou sua mãe, mas o menino que eu criei precisa finalmente se tornar um homem. Ele ficou ali por quase 1 hora, em silêncio, apenas o som de sua respiração pesada preenchendo o espaço. Quando ele finalmente levantou a cabeça, seus olhos estavam vermelhos. Não havia mais arrogância, nem desculpas, apenas uma vergonha profunda e dolorosa. Me perdoa, mãe. Ele sussurrou, a voz embargada. Eu juro que eu não via. Eu me acostumei. Foi mais fácil não ver. Naquele momento, meu coração de mãe se partiu e se remendou ao mesmo tempo. A raiva se dissipou e deu lugar a uma imensa tristeza por nós dois. Tristeza por eu ter permitido que as coisas chegassem àquele ponto. E tristeza por ele ter se perdido de si mesmo por tanto tempo. Eu não precisava que ele me pedisse perdão. Eu precisava que ele se perdoasse por ter se tornado um homem que precisou de um ato tão drástico da própria mãe para finalmente enxergar a verdade. As pessoas costumam dizer que o amor de mãe é incondicional, que ele tudo suporta, tudo perdoa. E é verdade, mas elas se esquecem de dizer que o amor, para ser saudável, precisa de fronteiras. O amor sem respeito é abuso. A doação sem reconhecimento é exploração. Por anos, eu mantive as portas do meu coração e da minha casa escancaradas, e eles entraram e se serviram à vontade, sem nunca parar para pensar no custo. Eles achavam que meu coração era um banco, com um cofre inesgotável de afeto e recursos. Mas se esqueceram que até os melhores investimentos, para darem frutos, exigem uma contrapartida de cuidado e respeito. Ao fechar a conta, eu não estava declarando falência do meu amor. Estava apenas reajustando os termos do contrato para incluir uma cláusula que nunca deveria ter sido esquecida: a da minha própria dignidade. As semanas que se seguiram foram estranhamente silenciosas. A campainha não tocava às 7 da manhã. O telefone não trazia uma lista de novas tarefas. Aos poucos, a minha casa voltou a ser o meu lar. Marcos começou a aparecer, sozinho. No começo, ele não falava muito, apenas sentava-se na varanda comigo, enquanto eu me balançava na minha cadeira, aquela que por tanto tempo foi apenas um sonho. Nós tomávamos café em silêncio, um silêncio que não era mais pesado de tensão, mas de reflexão. Estávamos, os dois, reaprendendo a nos relacionar, não mais como provedora e beneficiário, mas como mãe e filho. Era um caminho lento, doloroso, pavimentado com as ruínas do que fomos, mas a cada visita, um pequeno tijolo de um novo tipo de relacionamento era colocado no lugar, um alicerce construído, desta vez, sobre o terreno firme do respeito mútuo. Os meus netos foram a ponte que nos reconectou. Quando Marcos os trazia, ele não ia mais embora. Ele ficava, tirava os sapatos, sentava no chão para brincar com eles, lia as histórias na hora de dormir. Eu observava de longe, da minha cadeira de balanço, e via meu filho sendo o pai que ele deveria ter sido o tempo todo. Ele estava presente, participativo, assumindo a sua responsabilidade. Eu podia, finalmente, ser apenas a avó que faz bolo de laranja por prazer, não por obrigação. A avó que dá colo e carinho, mas que também pode dizer: agora a vovó vai descansar um pouco. Eles não perderam uma avó, eles ganharam uma avó inteira, presente e feliz. E ele não perdeu o apoio de uma mãe. Ele ganhou de volta um homem que ele mesmo havia esquecido que podia ser. No fim das contas, o que eu fiz não foi um ato de vingança, mas um ato de amor profundo e desesperado. Um amor que precisou ser duro para ser verdadeiro. Eu não fechei a porta para o meu filho.
Eu abri os olhos dele para a porta que ele mesmo havia fechado para mim há muito tempo. Olhando para trás, eu entendo que o amor não está em sempre dizer sim, mas em ter a coragem de dizer basta quando é preciso. Às vezes, o maior e mais difícil ato de amor não é dar tudo o que você tem, mas sim ensinar, da maneira mais dura possível, o verdadeiro valor de tudo o que já foi dado de graça.